povo está rápido hoje. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 38. Jeremias, capítulo de número 38. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 38, versículo de número 7. Jeremias, capítulo de número 38. Não é a hora da palavra, fique tranquilo. Versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então Ebed-Moloque, o etíope, que era eunuco, estava na casa do rei, ouvindo que tinham colocado o profeta Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Moloque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando ele na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Moloque, o etíope, dizendo: Vá, leve consigo 30 homens e tire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Assim Ebed-Moloque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E o Ebed-Moloque disse a Jeremias: Coloque agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas por debaixo das cordas. E Jeremias assim fez. Puxaram Jeremias com as cordas e tiraram ele do fundo do poço. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Preste atenção nessa história. Jeremias começa a profetizar contra algumas coisas que estão acontecendo no reinado. E aí o rei e algumas pessoas conspiram contra o profeta. Alguém faz a cabeça do rei dizendo: olha, é melhor você dar conta de Jeremias, porque se você não der conta do profeta, vai chegar um momento que o profeta vai destroçar o teu reino com essas profecias. Há quem diga que nenhuma profecia de Jeremias se cumpriu enquanto ele estivesse vivo. Ele morreu sem que nada se cumprisse, porque as coisas começaram a acontecer, as profecias a respeito do futuro, quando Jeremias morreu. Aí diz o texto que Jeremias é pego e colocado em uma cisterna. Aquela cisterna do capítulo de número 38 era uma cisterna cheia de fezes, cheia de restos de coisas. Aquilo que não prestava era jogado ali. E era ali que os prisioneiros eram colocados para aprender a respeitar o rei e a respeitar as autoridades do reinado. Jeremias é colocado na cisterna pela conspiração de algumas pessoas. Alguém aumentou a história, alguém distorceu, alguém falou para o rei que o que Jeremias estava dizendo iria acabar com o seu reinado. Mas preste atenção, Jeremias é colocado lá. Imagina você, por pregar a verdade e por pregar a palavra de Deus, ser colocado em um cacimbão, em um poço, onde só existe fezes, fedor e escuridão. Aí diz o texto que nem os próprios filhos de Israel se compadeceram de falar com o rei a respeito da situação de Jeremias. Só que um eunuco, e diz o texto que esse eunuco se chamava Ebed-Moloque ou Meleque, dependendo da sua tradução. Obed-Meleque ou Obed-Moloque. E ele era, detalhe, etíope. Há uma probabilidade de a palavra Moloque ter sido colocada no nome deste eunuco por causa da sua origem. Os etíopes,
eles adoravam como costume a um deus chamado Moloque. E aí a gente vai entender que provavelmente a sua família homenageou este eunuco colocando um nome composto no nome dele. É normal algumas pessoas colocarem, por exemplo, para homenagear Maria, Maria, José. Para homenagear alguém da Bíblia, alguém que é profeta, colocar um nome composto no nome do seu filho. Então, a probabilidade deste nome, deste etíope, deste eunuco ter sido o seu nome homenageado por causa da sua origem. E nós sabemos que era muito comum naquela época as pessoas adorarem vários deuses, principalmente os eunucos, porque os reis que não serviam a Deus, eles permitiam com que cada eunuco servisse ao seu Deus de origem. Então, o Deus de origem desse eunuco, que era etíope e que se chamava Ebed, era Moloque, porque Ebed significa filho, ou descendente, ou servo. Então este eunuco era filho ou servo de Moloque, porque Moloque não tem significado, Moloque é um deus. Aí diz o texto que o filho de Moloque decide, olha que interessante, decide interceder ao rei a favor do profeta Jeremias. Eu vou traduzir para você entender isso aqui. Imagina aí um macumbeiro intercedendo por um crente. Macumbeiro chegando na presença do presidente e dizendo: ei, não mexe com aquele crente não. O feiticeiro chegando para ele dizendo: ei, não mexe com aquele crente não. Diz o texto que o eunuco, no capítulo de número 38, versículo de número 7, ele chega na presença do rei e diz: ó rei, cuidado, porque o que foi feito com o profeta Jeremias não foi correto. Ele não mentiu, ele não inventou e ele não distorceu nenhuma história. Tudo que ele está dizendo é verdade e é correto. Vamos raciocinar. Se um cara que servia a Moloque conseguiu entender que a mensagem de Jeremias era uma mensagem inspirada por Deus, por que o povo de Israel não fez o que aquele cara fez? Aí diz o texto que o filho de Moloque, o descendente de Moloque, o eunuco, diz assim: ô rei, vamos tirar Jeremias do poço, porque se esse homem morrer, não tem mais pão na cidade, e a mensagem que ele tiver pregado for verdadeira, o Deus dele virá sobre nós com ira e furor. O senhor não acha que é melhor tirar ele da cisterna? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Às vezes Deus nos coloca em algumas situações e a gente fica esperando que os crentes venham nos ajudar. E Deus está dizendo: quando eu quero, quando eu permito que você seja colocado em determinada situação, nem adianta esperar ninguém te visitar, ninguém na tua casa, porque não vai crente, não vai da igreja, não vai ninguém. Deus está dizendo nessa noite: não espere que os teus te visitem e te ajudem, porque se você caiu aí, foi permissão da minha mão. No tempo certo, o filho de Moloque se levanta para ajudar Jeremias. Porque quando Deus ele quer fazer, ele não precisa de crente para fazer. Deus ele não precisa nem de gente para fazer. Quem era que criticava Jeremias, agora é quem se levanta para defender ele. Só que o problema da gente é quando a gente está na cisterna, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Quando a gente está na cisterna, a gente quer que Deus fale rápido, a gente quer que Deus trabalhe rápido. O profeta foi chamado para profetizar, mas quem é que profetiza em cisterna? O profeta foi chamado para pregar, mas às vezes Deus permite a gente cair na cisterna, ser deixado no canto, ser esquecido, ser colocado no molho. Para que, Rivaldo? Para depois que a fé for provada, Deus ele começar a cumprir as coisas que ele falou pela própria boca de quem foi colocado na cisterna. Eu vou liberar uma palavra da parte de Deus. Levante a sua mão, você que crê nessa palavra. E Deus está dizendo nessa noite: na hora certa,
no momento certo e na situação correta, Deus vai levantar quem você menos espera. Quem hoje é teu inimigo, cuidado, amanhã pode ser um instrumento que Deus vai usar para ajudar você, para tirar você dessa vida, para tirar você dessa situação. E Deus está dizendo: conserva quem está perto, porque nem sempre quem é inimigo hoje vai ser inimigo amanhã. Deus está dizendo: aguarda com paciência. 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 E diz o texto que o filho de Moloque foi lá no quarto da tesouraria, ficava abaixo da tesouraria, pegou roupa e ainda pegou trapos velhos para que Jeremias colocasse debaixo das axilas, para quando a corda fosse amarrada e eles puxassem, não machucasse. Olha o cuidado de Deus na vida de quem fecha a boca. Eu não vi Jeremias murmurando. Na vida de quem não murmura, na vida de quem não reclama. Olha o cuidado de Deus, o detalhe. Olha a mão de Deus trabalhando sobre a vida do profeta. E muitas vezes a gente não recebe o cuidado de Deus porque a gente reclama demais, a gente fala demais. Tem aonde dormir, tem o que comer, tem como desempenhar o seu papel de crente, tem aonde adorar a Deus, e ainda assim fica reclamando, fica murmurando. E Deus está dizendo: para de murmurar. Deus está dizendo: tem paciência. Tem paciência. Parece até um menino de 3 anos de idade. Eu quero, oh meu Deus, eu quero. E Deus está dizendo: tem paciência. Parece que tem 10 anos de idade, murmurento, maldizente. E Deus está dizendo: tem paciência, porque eu estou trabalhando a teu favor. Aí diz o texto que o rei Zedequias, não confunda Zedequias com Ezequias, que é diferente. Diz o texto que Zedequias, eu estou querendo confundir. Zedequias, ele fica com um negócio atrás da orelha. Ele disse: que danado, que mulher. Vou falar para o nordestino: que molesta foi que aconteceu, que esse eunuco veio falar de mim para o profeta. Aí diz o texto que o rei agora começa a consultar Jeremias, capítulo de número 39. Começa a se aconselhar com Jeremias, começa a pedir orientação a Jeremias, porque não foi a profecia de Jeremias que mudou o coração do rei. Não foi o que Jeremias dizia, não foi o que Jeremias fazia que mudou a posição do rei para ele. O que mudou a posição do rei para Jeremias foi tão somente a postura de Jeremias, foi tão somente o caráter de Jeremias. Quer mudar o coração do rei? Deus está dizendo nessa noite: a tua postura vai determinar o que vai acontecer com o teu futuro. A tua postura dentro do lugar onde o rei está vai determinar como você vai prevalecer no futuro. Então o rei olha para Jeremias e começa a ver em Jeremias um caráter que os outros profetas da época não tinham. Porque dom muita gente tem, habilidade, talento muita gente tem, mas o rei não quer saber de dom ou de talento como primícia. É importante, mas a primícia é como nós estamos agindo, é como nós estamos nos comportando. Porque eu vou dizer uma coisa: ser fiel a Deus quando as coisas estão ao nosso favor é fácil demais. Eu quero ver permanecer firme, permanecer na presença, na posição, quando as coisas não estiverem ao teu favor. Amém? Diga graças a Deus. Diga: eu preciso de paciência. Então recebe essa palavra no teu coração, e que o Senhor possa estar